Você já percebeu como há pessoas que conseguem tudo o que desejam sem jamais revelar suas verdadeiras intenções? Enquanto você talvez exponha cada pensamento, cada sentimento, cada estratégia antes mesmo de executá-la, existe quem caminha pelos salões do poder com o rosto sereno, o sorriso calculado, a palavra medida. Nicolau Maquiavel, o mestre florentino da estratégia política, observou há séculos que os mais inteligentes não são aqueles que possuem mais conhecimento, mas aqueles que sabem exatamente qual face mostrar em cada situação. A inteligência verdadeira, dizia ele, reside não apenas em saber, mas em saber ocultar o que se sabe. E é aqui que surge uma pergunta perturbadora. Você está usando uma máscara de inteligência ou está expondo imprudentemente tudo o que sabe ao mundo que o observa? A corte renascentista italiana era um teatro mortal, onde cada palavra poderia ser a diferença entre a glória e a ruína. Maquiavel não apenas observou esse jogo, ele decifrou suas regras invisíveis e nos deixou um legado controverso e brilhante sobre a natureza do poder. Ele compreendeu que a máscara não é um símbolo de falsidade, mas uma ferramenta de sobrevivência e ascensão. Aqueles que governavam Florença, Veneza e Roma não eram necessariamente os mais sábios, mas invariavelmente os mais hábeis em controlar a percepção alheia. Eles entendiam que mostrar toda a sua inteligência era como revelar todas as suas cartas antes do jogo começar. E você, neste exato momento, pode estar cometendo esse erro fatal sem ao menos perceber. Pense nas últimas situações em que você demonstrou todo o seu conhecimento, em que corrigiu alguém publicamente, em que deixou claro o quanto sabe sobre determinado assunto. Qual foi o resultado? Admiração genuína ou ressentimento disfarçado? Maquiavel nos alertou que a inveja é uma das forças mais destrutivas nas relações humanas, e ela se alimenta justamente da exibição imprudente de superioridade intelectual. A pessoa verdadeiramente astuta compreende que há momentos para brilhar e momentos para permanecer na penumbra, observando, calculando, esperando. A máscara da inteligência não esconde a sabedoria. Ela a protege dos olhos que poderiam usá-la contra você. Mas quantos de nós fomos ensinados a fazer exatamente o oposto? A provar constantemente o nosso valor através da exposição contínua? Existe uma diferença abissal entre ser inteligente e parecer inteligente, e Maquiavel dedicou sua vida a desvendar essa distinção. Ele observou que príncipes que pareciam sábios frequentemente permaneciam no poder, enquanto aqueles que de fato eram sábios, mas pareciam fracos ou indecisos, perdiam tudo. A aparência neste contexto não é superficialidade, é estratégia. É a compreensão profunda de que vivemos em um mundo onde a percepção molda a realidade mais do que os fatos. Você pode ter a mente mais brilhante da sala, mas se sua máscara comunicar arrogância, insegurança ou ingenuidade, sua inteligência se tornará sua própria armadilha. A questão, então, não é se você deve usar uma máscara, mas qual máscara você está usando neste momento e se ela está servindo aos seus propósitos ou sabotando-os silenciosamente. Este não é um convite à falsidade, mas uma jornada rumo à maestria da percepção estratégica. Maquiavel nos ensinou que o homem prudente deve sempre trilhar os caminhos abertos por grandes homens, imitando aqueles que foram excelentes. E os excelentes, ao longo da história, sempre souberam que a verdadeira inteligência inclui a sabedoria de quando revelar e quando ocultar. Nas próximas reflexões, você descobrirá as diferentes máscaras que as pessoas usam, conscientemente ou não, e aprenderá a identificar qual delas você veste diariamente. Mais importante ainda, compreenderá como escolher deliberadamente a máscara adequada para cada arena da vida, transformando sua inteligência em um instrumento de poder real.
não apenas em um fardo que outros podem usar contra você. A pergunta permanece vibrando. Qual máscara da inteligência você está usando? E ela está realmente servindo aos seus interesses mais profundos? Maquiavel iniciou sua análise do poder humano observando uma verdade desconfortável. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Esta observação simples contém uma sabedoria devastadora sobre a natureza da inteligência social. Quando você demonstra todo o seu conhecimento, todas as suas capacidades, você permite que todos vejam, mas impede que sintam um mistério que naturalmente atrai respeito e admiração. A primeira máscara que muitos vestem, frequentemente sem perceber, é a máscara da transparência ingênua, aquela que revela tudo, que não guarda segredos, que acredita que a honestidade intelectual total é uma virtude suprema. Mas Maquiavel nos lembraria que nas cortes onde se decide o destino das nações, a transparência total é frequentemente confundida com fraqueza ou falta de profundidade estratégica. Esta máscara da transparência ingênua é especialmente comum entre aqueles que foram educados a valorizar a honestidade acima de todas as coisas. Eles acreditam que demonstrar toda a sua inteligência é uma forma de autenticidade, um sinal de confiança e integridade. Nas reuniões, são os primeiros a oferecer soluções completas, a compartilhar todas as suas ideias, a mostrar cada passo do seu raciocínio. E o que acontece? Suas ideias são frequentemente apropriadas por outros, suas estratégias são antecipadas e neutralizadas. Sua generosidade intelectual é raramente recompensada com a gratidão que esperavam. Maquiavel observou nos palácios florentinos que aqueles que davam tudo raramente recebiam o reconhecimento merecido, enquanto aqueles que dosavam suas revelações eram procurados, valorizados, temidos e respeitados. A transparência total não cria confiança, ela cria previsibilidade. E na economia do poder, ser previsível é ser dispensável. A segunda máscara identificada nas observações maquiavélicas é a máscara do silêncio calculado, aquela vestida por quem aprendeu que nem toda pergunta merece uma resposta completa, que nem todo conhecimento deve ser compartilhado no momento em que é solicitado. Estes indivíduos compreenderam algo fundamental sobre a dinâmica do poder. Quem controla a informação, controla a situação. Eles não são necessariamente os mais brilhantes na sala, mas são sempre os mais estratégicos. Quando questionados, respondem com outras perguntas, desviam sutilmente, oferecem apenas o suficiente para satisfazer a curiosidade imediata, sem revelar a profundidade real de seu entendimento. Maquiavel teria reconhecido neles os herdeiros espirituais de Cosimo de Médici, que governou Florença não através de decretos bombásticos, mas através do controle sutil e quase invisível da informação e das relações. Esta máscara do silêncio calculado requer uma disciplina psicológica considerável, porque vai contra nosso impulso natural de provar nosso valor. Quando alguém questiona nossa competência, o instinto é demonstrar imediatamente o quanto sabemos. Quando surge uma oportunidade de brilhar, a tentação é aproveitar cada segundo de atenção. Mas aqueles que vestem esta máscara aprenderam que o poder real está na retenção estratégica, na capacidade de deixar os outros subestimarem suas capacidades enquanto observam, analisam e planejam seus movimentos. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado se não se pode ser ambos. Mas poderia ter acrescentado que é melhor ser subestimado do que superestimado, pois a subestimação permite movimentos inesperados, enquanto a superestimação cria expectativas impossíveis e adversários prematuramente preparados. Aqueles que dominam esta máscara transformam a percepção alheia em sua maior vantagem estratégica. A terceira máscara é talvez a mais sofisticada,
A máscara da vulnerabilidade estratégica. Maquiavel compreendeu que demonstrar fraqueza ocasional, quando calculada, pode desarmar adversários e criar alianças inesperadas. Esta não é a vulnerabilidade ingênua da transparência total, mas uma revelação cuidadosamente escolhida de limitações selecionadas que humanizam sem enfraquecer verdadeiramente. Os mestres desta arte sabem exatamente quais imperfeições revelar, aquelas que não comprometem sua posição essencial, mas criam uma aparência de honestidade que torna outras pessoas mais dispostas a baixar suas próprias guardas. É a diferença entre confessar uma fraqueza irrelevante que torna você mais acessível e expor uma vulnerabilidade crítica que convida à exploração. Nos jogos de poder renascentistas, aqueles que pareciam humanos o suficiente para serem relacionáveis, mas fortes o suficiente para serem respeitados, frequentemente superavam tanto os arrogantes quanto os excessivamente humildes. Esta máscara exige uma autoconsciência excepcional, porque requer que você conheça não apenas suas forças, mas também suas fraquezas reais e sua capacidade de apresentar algumas delas de forma que sirvam a seus propósitos maiores. O líder que admite não saber tudo sobre tecnologia, mas demonstra maestria em estratégia, está usando esta máscara. O negociador que reconhece suas limitações em áreas periféricas, enquanto mantém controle absoluto sobre questões centrais, está operando neste nível de sofisticação. Maquiavel teria apreciado particularmente esta abordagem, pois ela demonstra a compreensão de que o poder não está em ser invulnerável, mas em controlar quais vulnerabilidades são visíveis e quando elas se tornam aparentes. Aqueles que nunca admitem nenhuma fraqueza parecem desumanos e inspiram desconfiança. Aqueles que admitem fraquezas estrategicamente parecem autênticos e inspiram confiança, mesmo enquanto mantêm suas verdadeiras vulnerabilidades cuidadosamente guardadas. A quarta máscara que Maquiavel teria reconhecido nos corredores do poder é a máscara da sabedoria velada, aquela que apresenta insights profundos como se fossem observações simples, que torna o complexo acessível sem jamais parecer condescendente. Os que dominam esta arte têm a capacidade rara de fazer com que outras pessoas sintam-se inteligentes em sua presença, mesmo enquanto sutilmente guiam conversas e decisões na direção desejada. Eles não corrigem abertamente, mas oferecem perspectivas alternativas como possibilidades a serem consideradas. Não contradizem diretamente, mas introduzem questões que levam outros a reconsiderar suas posições por conta própria. Esta é talvez a forma mais refinada de influência intelectual, porque cria aliados em vez de derrotados, planta sementes em vez de impor conclusões, e permite que outros sintam que chegaram às mesmas conclusões que você já havia alcançado, apenas por caminhos diferentes. Este domínio da sabedoria velada revela uma compreensão profunda de que as pessoas aceitam mais facilmente ideias que acreditam ter descoberto por si mesmas. Maquiavel observou que os príncipes sábios mantinham conselheiros que faziam exatamente isso, oferecendo orientação, de forma que o líder sentisse que estava tomando suas próprias decisões. Esta não é manipulação no sentido vulgar, mas sim uma forma elevada de comunicação que respeita a dignidade e a necessidade psicológica de autonomia das outras pessoas. Quando você veste a máscara da sabedoria velada, não está escondendo sua inteligência, está apresentando-a de forma que ela possa ser recebida, processada e adotada, sem despertar as defesas naturais do ego humano. É a diferença entre empurrar alguém em uma direção e iluminar um caminho que eles escolhem seguir, acreditando genuinamente que a escolha foi deles desde o início. A quinta máscara que emerge das reflexões maquiavélicas sobre o poder
é a máscara da competência tranquila, aquela vestida por indivíduos que executam com maestria, mas comentam com moderação. Eles não precisam anunciar suas realizações porque seus resultados falam por si. Não desperdiçam energia tentando convencer outros de sua inteligência, porque dedicam essa energia a demonstrá-la através de ações concretas. Maquiavel valorizava enormemente a virtude, aquela qualidade que combina habilidade, coragem e eficácia prática. E ele sabia que a verdadeira virtude não precisa de arautos, porque se manifesta em realizações tangíveis. Estes indivíduos compreenderam que falar sobre o que vão fazer diminui o impacto de quando realmente o fazem, e que prometer menos e entregar mais constrói uma reputação muito mais sólida do que o padrão inverso. Esta máscara da competência tranquila está fundamentada na compreensão de que a reputação é construída mais efetivamente através de resultados consistentes do que através de autopromoção constante. Nas repúblicas italianas que Maquiavel estudou, aqueles que falavam menos e faziam mais frequentemente ascendiam de forma mais sustentável do que os oradores brilhantes cujas palavras excediam suas capacidades. Há uma força psicológica tremenda em ser a pessoa que resolve problemas silenciosamente, enquanto outros ainda estão debatendo como resolvê-los. Esta abordagem cria uma aura de confiabilidade e competência que nenhuma quantidade de autoelogio pode replicar. As pessoas começam a procurar aqueles que vestem esta máscara, não porque eles se promoveram, mas porque outros reconheceram seu valor através de experiências diretas e recomendações espontâneas. A sexta máscara é a da curiosidade aparente, uma das mais sutis e potentes no arsenal maquiavélico. Aqueles que dominam esta arte fazem perguntas inteligentes que revelam sua compreensão profunda do assunto, mesmo enquanto fingem estar aprendendo. Eles deixam outros explicarem conceitos que já dominam, não por subserviência, mas porque sabem que as pessoas revelam muito mais quando acreditam estar educando alguém. Esta máscara permite que você colete informações valiosas, identifique as prioridades e preocupações reais de outros e posicione-se estrategicamente sem jamais revelar a extensão completa do seu conhecimento. Maquiavel teria apreciado esta abordagem, pois ela transforma conversas em oportunidades de inteligência, onde cada interação se torna uma fonte de informação estratégica sem despertar suspeitas ou defensividade. Esta máscara da curiosidade aparente é particularmente eficaz, porque lisonjeia sutilmente o ego daqueles que respondem suas perguntas. As pessoas adoram demonstrar conhecimento, adoram sentir-se especialistas, adoram a sensação de estar ensinando algo valioso. Quando você veste esta máscara e faz perguntas genuinamente interessantes, mesmo sobre tópicos que já domina, você cria uma dinâmica onde outros baixam suas guardas, compartilham mais do que pretendiam inicialmente e frequentemente revelam suas verdadeiras intenções, preocupações e estratégias. Enquanto isso, você permanece uma incógnita, uma pessoa interessada, mas não necessariamente ameaçadora, alguém que coleta conhecimento sem aparentar ser um competidor direto. Nos mercados e praças de Florença, Maquiavel viu como aqueles que faziam as melhores perguntas frequentemente obtinham as melhores informações, e como informação de qualidade era frequentemente mais valiosa do que ouro. A sétima máscara identificável na tradição maquiavélica é a do erro calculado, talvez a mais contraintuitiva de todas. Aqueles que a dominam ocasionalmente permitem pequenos equívocos visíveis, não por incompetência real, mas para gerenciar as expectativas e percepções alheias.
Um erro estratégico aqui e ali mantém você humano aos olhos dos outros. Evita que sejam criadas expectativas de perfeição impossível de manter e ocasionalmente leva adversários a subestimarem suas capacidades reais em momentos críticos. Maquiavel, que passou anos estudando os fracassos e sucessos de líderes, sabia que aqueles que pareciam falíveis em questões menores eram frequentemente subestimados em questões maiores, criando oportunidades para vitórias surpreendentes quando realmente importava. A perfeição constante cria inveja e expectativas insustentáveis. A competência temperada com humanidade ocasional cria relacionamentos mais sustentáveis e oportunidades estratégicas únicas. Esta não é uma defesa da incompetência genuína ou da mediocridade intencional, mas sim um reconhecimento sofisticado de que gerenciar percepções inclui gerenciar expectativas. O líder militar que aparenta ser bom, mas não excepcional, pode surpreender adversários com manobras brilhantes quando crítico. O negociador que comete pequenos erros em questões secundárias pode levar a outra parte a baixar sua guarda em questões primárias. O profissional que ocasionalmente demonstra não saber algo trivial é mais propenso a ser incluído em conversas onde outros baixam suas guardas. Maquiavel observou que César Borgia frequentemente permitia que pequenas vitórias fossem atribuídas a outros, não por generosidade, mas porque isso evitava que todas as forças se unissem contra ele simultaneamente. Aqueles que vestem a máscara do erro calculado compreendem que vencer todas as batalhas pequenas pode levá-lo a perder a guerra, porque transforma todos em seus adversários simultâneos. A oitava máscara, e talvez a mais poderosa na visão maquiavélica, é a da adaptabilidade contextual. Aquela que permite que você mude de máscara conforme o contexto exige. Esta é a metacapacidade que transcende todas as outras. A compreensão de que não existe uma única máscara ideal para todas as situações. O verdadeiro mestre da inteligência estratégica reconhece quando ser transparente, quando ser silencioso, quando demonstrar vulnerabilidade, quando velar sabedoria, quando operar com competência tranquila, quando expressar curiosidade aparente, quando permitir erros calculados. Maquiavel chamaria isso de prudência, aquela virtude que permite ao príncipe ajustar suas velas conforme os ventos da fortuna mudam, mantendo sempre o destino final em vista, enquanto navega pelas correntes imprevisíveis das circunstâncias humanas. Esta máscara da adaptabilidade contextual é a mais difícil de dominar, porque requer autoconsciência excepcional. Leitura precisa de situações sociais complexas e flexibilidade psicológica considerável. Muitas pessoas se apegam a uma única forma de apresentar sua inteligência porque é familiar, confortável ou porque funcionou bem em um contexto específico no passado. Mas Maquiavel nos advertiria que aquilo que funciona nas cortes não funciona nas praças. Aquilo que impressiona superiores pode alienar pares. Aquilo que conquista aliados em tempos de paz pode falhar desastrosamente em tempos de conflito. Os verdadeiros mestres estudam não apenas diferentes máscaras, mas desenvolvem a sensibilidade para reconhecer qual contexto estão navegando e qual máscara serve melhor àquele momento específico. Eles são como atores consumados, que não apenas conhecem vários personagens, mas sabem instantaneamente qual personagem a audiência precisa ver para que a peça tenha o efeito desejado. O erro fundamental que Maquiavel identificou em muitos que aspiravam ao poder não era a falta de inteligência, mas a incapacidade de reconhecer quando sua apresentação de inteligência estava sabotando seus objetivos. Existem momentos em que demonstrar todo o seu conhecimento é essencial, situações onde a máscara deve cair e sua verdadeira capacidade deve brilhar sem restrições. Mas estes momentos são mais raros do que a maioria imagina.
A pessoa estrategicamente inteligente não é aquela que sempre brilha, mas aquela que sabe exatamente quando brilhar e quando permanecer na penumbra observadora. Nas crônicas florentinas que Maquiavel estudou, ele viu como líderes brilhantes caíam, não porque eram incompetentes, mas porque demonstravam competência no momento errado, de forma errada para a audiência errada, criando inimigos onde poderiam ter cultivado aliados. Esta capacidade de discernimento temporal é talvez a qualidade mais subestimada da inteligência prática. Você pode ter a solução perfeita para um problema, mas se apresentá-la quando o líder precisa sentir que está no controle, você acabou de criar resistência em vez de progresso. Você pode ter um insight brilhante, mas se expressá-lo de forma que faça outros sentirem-se inadequados, você transformou uma oportunidade de influência em um momento de alienação. Maquiavel observou que os conselheiros mais bem-sucedidos não eram necessariamente os mais sábios, mas aqueles que sabiam como e quando apresentar sua sabedoria de forma que fosse recebida, valorizada e implementada. A inteligência sem o timing apropriado é como sementes plantadas fora da estação, destinadas a não germinar não por falta de potencial, mas por desconsideração das condições necessárias para florescimento. Mas há um perigo sutil que assombra aqueles que aprendem a usar máscaras muito bem, um perigo que o próprio Maquiavel não ignorou completamente. Quando você passa muito tempo vestindo máscaras, existe o risco de esquecer quem você é sem elas. A estratégia pode consumir a substância, a aparência pode substituir a realidade, e você pode se tornar tão hábil em parecer inteligente de formas diferentes que perde contato com sua inteligência autêntica. Este é o paradoxo da maestria em percepção. Ela pode, se não cuidadosamente calibrada, levar a uma forma de alienação interna, onde você se torna uma coleção de performances sem um núcleo sólido. Maquiavel valorizava a virtude genuína tanto quanto a aparência hábil dela e teria alertado que máscaras são ferramentas, não substitutos para desenvolvimento real de capacidades. A solução para este paradoxo não é abandonar máscaras e retornar à transparência ingênua, mas sim desenvolver uma clareza interna sobre quem você realmente é, enquanto mantém flexibilidade externa sobre como você se apresenta. Imagine um diamante, sólido e valioso em seu núcleo, mas com múltiplas facetas que refletem luz de formas diferentes, dependendo do ângulo. Cada faceta é genuinamente parte do diamante, mas apresenta aspectos diferentes da mesma pedra preciosa fundamental. Esta é a integração saudável entre autenticidade e estratégia, onde suas diferentes máscaras são expressões genuínas de diferentes aspectos de quem você é, apresentadas estrategicamente conforme o contexto exige. Maquiavel apreciaria esta metáfora porque ela honra tanto a substância quanto a estratégia, tanto o ser quanto o parecer, reconhecendo que ambos são necessários para navegar efetivamente as complexidades das relações humanas e estruturas de poder. A nona dimensão desta exploração maquiavélica das máscaras da inteligência envolve reconhecer as máscaras que outros estão usando. Quando você desenvolve consciência sobre suas próprias máscaras, simultaneamente desenvolve sensibilidade para perceber as máscaras alheias. Você começa a notar quando alguém está usando transparência ingênua, genuína, versus transparência estratégica. Você identifica quando o silêncio de alguém é ignorância versus cálculo deliberado. Você distingue vulnerabilidade autêntica de vulnerabilidade performativa. Esta metaconsciência transforma cada interação em uma dança sofisticada, onde você está simultaneamente consciente de sua própria apresentação e interpretando ativamente as apresentações dos outros. Maquiavel chamaria isso de prudência elevada.
a capacidade de jogar o jogo enquanto observa o jogo sendo jogado, participando plenamente enquanto mantém perspectiva analítica. Esta habilidade de ler as máscaras alheias é inestimável, porque permite que você ajuste sua própria máscara em tempo real, baseado não apenas no contexto geral, mas nas estratégias específicas que outros estão empregando. Quando você identifica que alguém está usando a máscara da curiosidade aparente para coletar informações, você pode decidir alimentar aquela curiosidade estrategicamente ou redirecioná-la sutilmente. Quando você reconhece que alguém está operando com competência tranquila, você pode escolher não provocá-los desnecessariamente ou, alternativamente, criar oportunidades para colaboração mutuamente benéfica. Nos ambientes políticos voláteis que Maquiavel navegou, aqueles que liam bem as intenções e estratégias dos outros sobreviviam e prosperavam, enquanto aqueles que tomavam todas as aparências pelo valor nominal frequentemente se tornavam vítimas de suas próprias ingenuidades. A 10ª reflexão sobre as máscaras da inteligência, segundo a tradição maquiavélica, envolve o papel da reputação como uma máscara coletiva. Sua reputação é, em essência, a máscara que outros criaram para você, baseado em interações passadas, histórias compartilhadas e percepções acumuladas. Esta máscara coletiva pode trabalhar a seu favor ou contra você, e diferentemente das máscaras que você escolhe ativamente, ela persiste mesmo quando você não está presente. Maquiavel dedicou considerável atenção à questão da reputação, reconhecendo que um príncipe deve cuidar de sua fama tanto quanto de seus exércitos, porque a percepção de poder frequentemente é tão efetiva quanto o poder real. Aqueles que negligenciam gerenciar sua reputação descobrem que outras pessoas já decidiram qual máscara você está usando, baseado em evidências parciais e frequentemente enviesadas. O desafio com a reputação como máscara coletiva é que ela tem momentum próprio e resiste a mudanças rápidas. Se você construiu uma reputação de transparência ingênua, tentar subitamente operar com silêncio calculado pode gerar desconfiança em vez de respeito. Se você é conhecido por competência tranquila, repentinamente promover-se abertamente pode parecer desesperado ou incongruente. Maquiavel aconselharia que mudanças em sua máscara pública devem ser graduais, consistentes e fundamentadas em ações reais, não apenas em intenções declaradas. As pessoas acreditam no que veem repetidamente, não no que você diz uma vez. Portanto, se você identificou que sua máscara atual não está servindo bem seus interesses, o caminho para mudá-la não é através de anúncios dramáticos, mas através de ajustes consistentes e pacientes em como você se apresenta e opera ao longo do tempo, permitindo que uma nova reputação se forme organicamente, através de padrões alterados de comportamento. A aplicação prática destes princípios maquiavélicos sobre máscaras de inteligência começa com autoavaliação honesta e frequentemente desconfortável. Você precisa identificar qual máscara está predominantemente usando agora, não a máscara que deseja estar usando ou que acredita estar usando, mas aquela que outros realmente percebem. Esta avaliação requer humildade intelectual, porque frequentemente há uma discrepância significativa entre como nos vemos e como somos vistos. O executivo que se imagina vestindo a máscara da sabedoria velada pode descobrir que outros o percebem usando transparência ingênua. A pessoa que acredita operar com competência tranquila pode ser vista como passiva ou desengajada. Maquiavel insistiria que governar efetivamente começa com ver claramente, e isso inclui ver a si mesmo através dos olhos dos outros, por mais desconfortável que essa visão possa ser. Para conduzir esta autoavaliação,
considere solicitar feedback franco de pessoas em diferentes contextos de sua vida, aqueles que o conhecem profissionalmente, pessoalmente e em configurações sociais diversas. Pergunte especificamente como você é percebido quando demonstra conhecimento, como reage a desafios intelectuais, como apresenta suas ideias em grupos. Procure padrões nas respostas, especialmente padrões que o surpreendem ou contradizem sua autoavaliação. Maquiavel valorizava conselheiros que falavam verdades difíceis, e você deve valorizar feedback que desafia suas ilusões confortáveis sobre como opera no mundo. Este processo não visa criar insegurança paralisante, mas sim clareza acionável. A compreensão precisa de onde você está para que possa traçar um caminho intencional para onde deseja chegar. Uma vez identificada sua máscara predominante atual, o próximo passo é avaliar se ela está servindo seus objetivos ou sabotando-os. Esta avaliação deve ser contextual, porque a mesma máscara pode ser perfeita em um ambiente e desastrosa em outro. Talvez sua transparência ingênua sirva bem em ambientes colaborativos, onde confiança é primordial, mas esteja prejudicando-o em contextos mais competitivos. Possivelmente seu silêncio calculado cria respeito em negociações, mas está sendo interpretado como desinteresse em relacionamentos pessoais. O princípio maquiavélico aqui é pragmático e não dogmático. Não existe máscara universalmente correta ou errada. Apenas máscaras mais ou menos apropriadas para contextos específicos e objetivos definidos. A inteligência estratégica está em reconhecer quando sua abordagem atual está funcionando e quando está criando obstáculos desnecessários. Se você descobrir que sua máscara atual não está servindo bem seus interesses em contextos importantes, o trabalho é desenvolver flexibilidade. Não abandonar completamente quem você é. Comece experimentando pequenas variações em situações de baixo risco. Se você tende à transparência ingênua, pratique reter alguns pensamentos em reuniões menores, observando como isso muda a dinâmica. Se você opera predominantemente com silêncio calculado, experimente momentos de vulnerabilidade estratégica selecionada em contextos seguros, notando como isso afeta conexões. Maquiavel recomendaria esta abordagem incremental porque mudanças dramáticas em comportamento despertam suspeita, enquanto ajustes graduais são interpretados como crescimento natural ou adaptação contextual. Você está desenvolvendo um repertório mais amplo, não substituindo um personagem rígido por outro igualmente rígido. A 11ª dimensão desta exploração envolve reconhecer que algumas pessoas nunca desenvolverão sofisticação no uso de máscaras. E isso não necessariamente as condena ao fracasso. Maquiavel observou que há contextos onde simplicidade genuína é valorizada, onde consistência previsível cria confiança, onde a ausência de estratégia aparente é justamente o que inspira lealdade. Nem todos precisam ser príncipes maquiavélicos navegando jogos de poder complexos. Alguns prosperam sendo genuinamente transparentes em ambientes que valorizam essa qualidade. A questão crucial é consciência. Saber se você está sendo transparente por escolha estratégica versus por incapacidade de operar de outra forma, entender se sua consistência é força versus limitação. A diferença entre virtuosismo e prisão está na escolha, na capacidade de fazer diferente se as circunstâncias exigissem. Esta consciência também se aplica à escolha deliberada de não usar certas máscaras, mesmo quando poderiam ser vantajosas, baseado em princípios ou valores pessoais. Você pode reconhecer que a máscara do erro calculado poderia ser estrategicamente útil, mas decidir que ela viola seu compromisso com excelência consistente.
Você pode entender o poder da curiosidade aparente, mas escolher honrar genuinamente o conhecimento dos outros, pedindo orientação apenas quando realmente precisa. Maquiavel respeitaria estas escolhas se fossem feitas conscientemente e com plena compreensão de suas consequências, não como limitações impostas por falta de opção. A verdadeira autonomia não está em usar todas as ferramentas disponíveis, mas em escolher conscientemente quais ferramentas usar, baseado em uma avaliação clara de custos, benefícios e alinhamento com quem você decide fundamentalmente ser. A 12ª reflexão trata do custo psicológico de maestria em máscaras, um aspecto que Maquiavel talvez não tenha explorado completamente, mas que não podemos ignorar. Operar consciente e estrategicamente com múltiplas máscaras requer energia cognitiva e emocional considerável. Você está constantemente avaliando contextos, ajustando apresentações, monitorando impactos, recalibrando abordagens. Este nível de autoconsciência e autoadministração pode ser exaustivo se não for equilibrado com espaços e relacionamentos onde você pode simplesmente ser, onde máscaras não são necessárias, porque confiança e aceitação já estão estabelecidas. Mesmo o príncipe mais maquiavélico precisava de conselheiros e aliados com quem poderia falar francamente, onde estratégias poderiam ser discutidas abertamente em vez de apenas executadas silenciosamente. Portanto, parte da sabedoria em usar máscaras é identificar onde você não precisa usá-las. Cultivar relacionamentos e espaços onde a autenticidade descomplicada é não apenas possível, mas necessária para sua saúde psicológica. Estes são seus refúgios estratégicos, lugares onde você pode processar experiências, renovar energia, reconectar com seus valores fundamentais sem a camada adicional de gestão de percepções. Maquiavel tinha seus momentos nos jardins de San Cassiano, onde podia conversar com os antigos através de livros, onde a máscara pública poderia ser temporariamente deixada de lado. Você precisa de equivalentes modernos destes refúgios, seja amizades profundas, práticas contemplativas ou momentos de solidão intencional, onde a performance pode cessar e a substância pode ser examinada, nutrida e fortalecida para sustentar as performances necessárias em outros contextos. A 13ª dimensão desta jornada pelas máscaras maquiavélicas da inteligência envolve reconhecer padrões culturais e geracionais em como máscaras são percebidas e valorizadas. Aquilo que Maquiavel observou nas cortes renascentistas italianas não se traduz perfeitamente para ambientes corporativos modernos, startups tecnológicas, instituições acadêmicas ou comunidades criativas. Cada contexto cultural tem suas próprias regras implícitas sobre como inteligência deve ser demonstrada ou velada. Em algumas culturas organizacionais, transparência ingênua é celebrada como autenticidade revolucionária. Em outras, ela é vista como falta de sofisticação profissional. Competência tranquila pode ser valorizada em hierarquias tradicionais, mas interpretada como falta de ambição em ambientes que esperam autopromoção constante. A máscara eficaz não é apenas aquela que você escolhe, mas aquela que é legível e valorizada no contexto específico onde opera. Esta variação cultural significa que dominar máscaras requer não apenas habilidade em usá-las, mas também em decodificar rapidamente as normas implícitas de novos ambientes. Quando você entra em um contexto desconhecido, profissional ou social, você precisa observar atentamente antes de agir plenamente. Quais comportamentos são recompensados? Quais são sutilmente punidos? Quem tem poder real versus poder aparente e como eles apresentam sua inteligência? Maquiavel passava tempo considerável observando antes de aconselhar, entendendo as dinâmicas específicas de cada situação antes de prescrever estratégias.
Você deve fazer o mesmo, tratando cada novo contexto como um campo de estudo, onde as regras precisam ser aprendidas antes de serem habilmente navegadas ou deliberadamente desafiadas. A 14ª reflexão diz respeito ao fenômeno das máscaras coletivas, onde grupos inteiros adotam apresentações específicas de inteligência como parte de sua identidade compartilhada. Certas profissões desenvolvem culturas onde determinadas máscaras são praticamente obrigatórias. Acadêmicos frequentemente adotam uma versão da sabedoria velada misturada com demonstrações ritualizadas de conhecimento em contextos específicos. Empreendedores tecnológicos podem valorizar uma transparência aparente que é, na verdade, cuidadosamente curada. Consultores estratégicos frequentemente operam com uma versão sofisticada do silêncio calculado. Estas máscaras coletivas criam tanto oportunidades quanto armadilhas, porque conformidade com normas grupais facilita a aceitação, mas pode limitar eficácia se a máscara coletiva não serve bem seus objetivos individuais específicos. Maquiavel teria reconhecido estas máscaras coletivas como similares aos uniformes e rituais de diferentes facções e guildas em Florença, sinais de pertencimento, mas também limitações potenciais na flexibilidade estratégica. O desafio é aprender a máscara coletiva de seu grupo profissional ou social bem o suficiente para ser aceito, mas manter suficiente independência para adaptá-la quando necessário, ou até mesmo desafiá-la quando ela se torna contraproducente. Aqueles que imitam cegamente as máscaras coletivas de seu grupo tornam-se indistinguíveis e dispensáveis. Aqueles que as rejeitam completamente frequentemente se encontram excluídos. A mestria está em honrar suficientemente as normas coletivas para manter credibilidade, enquanto introduz variações suficientes para criar distinção memorável. A 15ª dimensão envolve o papel de máscaras na construção de influência de longo prazo versus impacto de curto prazo. Certas máscaras são excelentes para criar impressões imediatas fortes. Transparência ingênua em contextos que valorizam autenticidade, demonstrações dramáticas de competência em situações que exigem confiança rápida. Outras máscaras são mais adequadas para construir influência sustentável ao longo de anos, competência tranquila que acumula respeito gradualmente, sabedoria velada que planta sementes que florescem com o tempo. Maquiavel distinguia entre glória que queima brilhantemente, mas brevemente, e poder que se estende através de décadas e gerações. Você precisa decidir conscientemente se está otimizando para impressionar agora ou para influenciar duradouramente, reconhecendo que estratégias ideais para um objetivo frequentemente são subótimas para o outro. Esta distinção temporal também se aplica a como você ajusta máscaras ao longo de sua carreira ou vida. A máscara que serve bem um profissional júnior ambicioso, querendo estabelecer credibilidade rapidamente, pode ser completamente inadequada para um líder sênior, cujo poder está em capacitar outros. A apresentação de inteligência apropriada para alguém construindo reputação inicial difere radicalmente daquela adequada para alguém com reputação já estabelecida. Maquiavel observou que príncipes jovens precisavam estabelecer autoridade rapidamente, frequentemente através de demonstrações dramáticas de força, enquanto príncipes estabelecidos podiam governar com um toque mais leve. Similarmente, você deve reconhecer que a máscara que o trouxe até aqui pode não ser a máscara que o levará aonde deseja ir. E ajustes conscientes baseados em estágios de desenvolvimento são não apenas apropriados, mas necessários. A 16ª reflexão trata de máscaras em relacionamentos íntimos e pessoais, um território onde a aplicação de princípios maquiavélicos se torna eticamente complexa e psicologicamente delicada.
Maquiavel escreveu sobre relações de poder entre príncipes e súditos, aliados e adversários, mas menos sobre amizades profundas ou amor. No entanto, seria ingênuo ignorar que máscaras operam também nestes domínios. Até mesmo em relacionamentos próximos, apresentamos aspectos selecionados de nós mesmos, gerenciamos como nossa inteligência é percebida, ajustamos nossa expressão baseado em como queremos ser vistos por aqueles que amamos. A questão não é se máscaras estão presentes nas relações íntimas, mas quais máscaras servem à saúde e profundidade desses relacionamentos versus quais criam distância e ilusão. Em relacionamentos verdadeiramente íntimos e saudáveis, a direção deveria ser progressivamente em direção a menos máscaras, não mais, mas este processo requer tempo, confiança e reciprocidade. Você não pode forçar intimidade removendo todas as máscaras prematuramente, mas também não pode construir profundidade real mantendo-as perpetuamente. O equilíbrio maquiavélico aqui seria começar com proteções apropriadas e gradualmente, à medida que confiança é estabelecida através de ações consistentes e vulnerabilidades compartilhadas, permitir que mais de sua substância autêntica seja revelada. Até mesmo então, algum nível de apresentação consciente persiste, pois parte de amar alguém é escolher conscientemente mostrar nossos melhores aspectos, mais frequentemente que nossos piores. Não como engano, mas como generosidade, não como máscara, mas como cortesia que honra o relacionamento. A 17ª dimensão desta exploração envolve o fenômeno de pessoas que usam a máscara errada consistentemente, não por falta de capacidade, mas por falta de autoconsciência sobre o que estão realmente fazendo e como está sendo percebido. Considere o profissional brilhante que sempre usa a máscara de demonstração completa de conhecimento, acreditando que está construindo credibilidade, quando na verdade está alienando colegas e superiores. Ou a pessoa que mantém silêncio calculado, em contextos onde sua contribuição vocal é não apenas desejada, mas necessária para sucesso coletivo, perdendo oportunidades de impacto positivo por excesso de cautela. Maquiavel teria reconhecido estas como falhas de prudência, a incapacidade de ler corretamente o momento e ajustar a abordagem adequadamente. Corrigir este desalinhamento requer feedback honesto e disposição para aceitar que nossas intenções não estão gerando os impactos que imaginamos. A pessoa que acredita estar sendo útil, demonstrando todo o seu conhecimento, precisa entender que está, na verdade, sendo percebida como arrogante ou insegura. O indivíduo que pensa que seu silêncio comunicar profundidade precisa saber que outros o interpretam como desinteresse ou falta de confiança. Estas correções são psicologicamente difíceis, porque exigem admitir que desperdiçamos energia considerável operando de forma contraproducente. Mas Maquiavel valorizava resultados sobre orgulho, efetividade sobre consistência emocional. Se uma abordagem não está funcionando, por mais que estejamos apegados a ela, a prudência exige mudança, não persistência teimosa em estratégias falhas. A 18ª dimensão envolve máscaras e autenticidade, um debate moderno que Maquiavel não teria formulado exatamente nestes termos, mas que ressoa com suas observações. Nossa cultura contemporânea frequentemente celebra a autenticidade como um valor supremo, sugerindo que qualquer forma de apresentação consciente é desonestidade. Mas esta é uma visão simplista que ignora a realidade de que vivemos em múltiplos contextos com expectativas legítimas diferentes. Você não é a mesma pessoa com seu chefe, com seus filhos, com estranhos em eventos sociais, não porque seja falso, mas porque diferentes contextos evocam diferentes aspectos genuínos de quem você é. A versão de você que emerge em cada contexto é autêntica, mesmo sendo seletiva.
Assim como cada fotografia de você é genuína mesmo, capturando apenas um ângulo e momento específicos. A verdadeira questão não é máscara versus autenticidade, mas máscaras conscientes versus máscaras inconscientes, apresentações estratégicas versus reações automáticas. Quando você não tem consciência de como está se apresentando, você não está sendo mais autêntico, está apenas sendo menos intencional. Maquiavel argumentaria que consciência e intencionalidade são virtudes, não vícios, que escolher conscientemente como se apresenta em diferentes contextos é maturidade, não falsidade. A pessoa que reage da mesma forma em todas as situações não é mais autêntica, é apenas mais rígida, menos capaz de navegar a complexidade social com nuance e efetividade. Autenticidade madura não é ausência de máscara, mas alinhamento entre suas máscaras e seus valores fundamentais, garantindo que mesmo quando você modula como se apresenta, nunca trai quem fundamentalmente é. A 19ª reflexão aborda máscaras no contexto de diversidade e inclusão, um aspecto que adiciona camadas de complexidade às estratégias maquiavélicas. Pessoas de grupos marginalizados frequentemente enfrentam pressões únicas relacionadas a máscaras, precisando gerenciar não apenas como sua inteligência é percebida, mas também como sua identidade é recebida em espaços dominados por grupos majoritários. Elas podem sentir pressão para usar máscaras adicionais que minimizam aspectos de sua identidade para facilitar a aceitação, um fenômeno conhecido em pesquisas contemporâneas como code switching ou covering. Estas máscaras extras não são meras escolhas estratégicas no sentido maquiavélico clássico, mas frequentemente respostas a sistemas de preconceito onde falhar em usar a máscara esperada resulta em consequências desproporcionalmente severas. Maquiavel, escrevendo em uma Itália renascentista homogênea, em muitos aspectos, não abordou diretamente estas dinâmicas. Mas seus princípios podem ser adaptados para reconhecer que o custo de usar máscaras e o risco de não usá-las não são distribuídos igualmente. Para alguns, escolher qual máscara usar é um privilégio de navegar para vantagem ótima. Para outros, é uma necessidade de sobrevivência básica em ambientes hostis ou excludentes. Uma aplicação ética de princípios maquiavélicos em contextos contemporâneos deve reconhecer estas disparidades, trabalhar para criar ambientes onde todos tenham mais liberdade em escolher quando e como se apresentam e entender que o que parece paranoia ou excesso de cautela pode ser prudência informada por experiências reais de discriminação. A maestria em máscaras, neste contexto, inclui sensibilidade para os fardos desiguais que diferentes pessoas carregam. A 20ª dimensão envolve o papel da tecnologia e mídias sociais em como máscaras são construídas e percebidas no mundo contemporâneo. Plataformas digitais criaram espaços onde pessoas podem curatar versões altamente controladas de si mesmas, escolhendo cuidadosamente cada imagem, cada palavra, em cada interação que outros verão. Isto é, em essência, construção de máscara em escala industrial. E Maquiavel ficaria fascinado pela possibilidade de controlar tão completamente sua apresentação pública. Mas ele também reconheceria os perigos, porque a discrepância entre persona digital, cuidadosamente curada, e realidade vivida pode criar tensões psicológicas e expectativas impossíveis. A máscara digital pode se tornar tão elaborada que você se sente pressionado a viver à altura dela continuamente. Uma prisão criada pela sua própria apresentação estratégica muito bem sucedida. Além disso, ambientes digitais mudam a economia da atenção de formas que favorecem certas máscaras sobre outras. Transparência aparente e vulnerabilidade performativa frequentemente geram um engajamento maior do que competência tranquila.
Demonstrações dramáticas de conhecimento são mais facilmente viralizadas do que sabedoria velada. Isto cria incentivos perversos onde a máscara que gera mais atenção não é necessariamente aquela que serve seus interesses de longo prazo ou que reflete quem você genuinamente é. Maquiavel aconselharia cautela especial aqui, lembrando que popularidade momentânea e poder sustentável são coisas diferentes, que impressionar multidões anônimas e influenciar pessoas importantes em sua vida real requerem frequentemente estratégias completamente diferentes. A sabedoria está em usar tecnologia para amplificar a máscara apropriada para seus objetivos reais. Não permitir que algoritmos ditem qual máscara você usa, baseado apenas em métricas de engajamento superficial. A 21ª dimensão desta jornada pelas máscaras maquiavélicas da inteligência diz respeito ao processo de transmissão destas habilidades para gerações mais jovens, uma preocupação que o próprio Maquiavel tinha ao escrever O Príncipe para Lorenzo de Médici. Como você ensina a arte de usar máscaras conscientemente, sem criar cinismo prematuro ou manipuladores sem substância? Como você desenvolve em jovens a capacidade de apresentar inteligência estrategicamente sem solapar seu desenvolvimento de inteligência genuína? Este é um desafio educacional delicado porque timing é crucial. Ensinar estas habilidades muito cedo pode criar adolescentes excessivamente estratégicos que perdem a autenticidade natural. Ensinar muito tarde pode deixá-los vulneráveis em ambientes competitivos, onde outros já dominam estas artes. A abordagem equilibrada seria primeiro garantir que jovens desenvolvam competências reais e valores sólidos, a substância que eventualmente será apresentada estrategicamente. Maquiavel insistiria que virtude, capacidade genuína, deve preceder qualquer discussão sobre como essa capacidade deve ser apresentada. Uma vez que fundações sólidas estejam estabelecidas, então conversas sobre contexto, percepção e estratégia de apresentação podem ser introduzidas. Estas discussões devem enfatizar não manipulação por si mesma, mas adaptação contextual como forma de respeito e efetividade, a compreensão de que diferentes situações chamam por diferentes aspectos de quem somos. O objetivo é criar adultos que sejam tanto competentes quanto conscientes, tanto autênticos quanto estratégicos, capazes de navegar complexidades sociais sem perder sua integridade fundamental. A 22ª reflexão envolve o fenômeno de pessoas que se tornam tão hábeis em máscaras que perdem a capacidade de intimidade genuína. Um destino que assombrava até mesmo conselheiros mais astutos nas cortes que Maquiavel estudou. Quando você passa décadas operando estrategicamente, avaliando constantemente contextos, ajustando apresentações, pode tornar-se difícil simplesmente estar presente sem a camada de análise e ajuste. Relacionamentos sofrem porque parceiros sentem que nunca acessam a pessoa real por trás das apresentações habilmente gerenciadas. Amizades superficializam porque você está sempre um pouco performando em vez de simplesmente conectando. Esta é uma das tragédias potenciais da maestria maquiavélica, que o sucesso em navegar relações de poder pode vir ao custo de profundidade em relações de afeto. A prevenção desta alienação requer disciplina intencional em criar espaços e relacionamentos onde você pratica deliberadamente não usar máscaras, onde você permite imperfeição, espontaneidade e vulnerabilidade não estratégica. Isto pode parecer contraintuitivo para um maquiavélico, mas na verdade é completamente consistente com a prudência que ele valorizava, porque reconhecer que você precisa de refúgios da estratégia é, em si, uma forma de sabedoria estratégica. Maquiavel tinha suas conversas noturnas com os grandes pensadores mortos através de livros.
Você precisa de seus equivalentes, momentos e relacionamentos onde a performance pode cessar e a humanidade simples e imperfeita pode existir sem julgamento ou cálculo. Sem estes refúgios, a maestria em máscaras se torna uma maldição que isola você mesmo enquanto conecta você instrumentalmente com muitos. A 23ª dimensão envolve máscaras em momentos de crise, situações de alta pressão onde decisões rápidas são necessárias, e há pouco tempo para deliberação estratégica cuidadosa sobre a apresentação. Maquiavel observou que crises revelam caráter verdadeiro porque não há tempo para construir fachadas elaboradas. Mas ele também notou que aqueles com máscaras bem praticadas as mantinham até mesmo sob pressão extrema, porque elas haviam se tornado segunda natureza através de repetição. Esta é uma distinção crucial. A diferença entre máscaras, como performances conscientes que exigem energia constante, versus máscaras que foram internalizadas através de prática, até se tornarem quase automáticas. A pessoa que conscientemente escolheu desenvolver competência tranquila e praticou-a por anos, não precisa lembrar-se de usá-la durante uma crise. Ela emerge naturalmente porque foi sedimentada através de repetição. Esta observação sugere que a verdadeira maestria em máscaras não é ter um arsenal de personas que você troca conscientemente como roupas, mas desenvolver através de prática deliberada certas formas de apresentação que se tornam aspectos genuínos e estáveis de como você opera no mundo. Maquiavel valorizava virtudes que haviam sido cultivadas até se tornarem hábitos, não meras escolhas conscientes que exigiam deliberação a cada momento. Similarmente, você deve identificar quais máscaras você deseja que se tornem seus padrões operacionais e praticá-las consistentemente até que elas exijam cada vez menos esforço consciente. Isto não é sobre falsidade se tornando natural. É sobre capacidades estratégicas sendo internalizadas através de repetição, até que se tornem expressões fluentes e autênticas de quem você se tornou através de escolha e prática, disciplinadas ao longo do tempo. A 24ª reflexão aborda o fenômeno de máscaras em negociações e conflitos, contextos onde a apresentação de inteligência tem consequências imediatas e mensuráveis. Maquiavel era particularmente interessado em diplomacia e negociação, observando como apresentações hábeis podiam ganhar territórios que exércitos não conseguiriam conquistar. Em negociações, demonstrar todo o seu conhecimento prematuramente revela sua posição e elimina a alavancagem. Silêncio calculado pode criar desconforto produtivo que leva a outra parte a fazer concessões para preenchê-lo. Vulnerabilidade estratégica pode criar empatia que facilita soluções mutuamente benéficas. Sabedoria velada permite que você guie conversas sem parecer controlador. Cada máscara tem aplicações específicas em diferentes estágios de negociação, e mestres deste campo alternam fluidamente entre elas conforme a dinâmica evolui. O princípio maquiavélico fundamental em negociações é nunca revelar mais do que absolutamente necessário, enquanto trabalha continuamente para descobrir o máximo possível sobre a posição, prioridades e limitações da outra parte. Isto é assimetria informacional como vantagem estratégica, e máscaras são ferramentas primárias para alcançá-la. Quando você usa a máscara da curiosidade aparente em negociações, fazendo perguntas que parecem ingênuas, mas são astutamente construídas para revelar informações críticas, você está operando no nível mais sofisticado da arte maquiavélica. Quando você permite pequenos erros calculados que levam a outra parte a subestimar sua sofisticação estratégica, preparando o terreno para movimentos surpreendentes mais tarde, você está demonstrando maestria que o próprio Maquiavel aplaudiria.
Em conflitos e negociações, a máscara não é apenas sobre como você é percebido, mas sobre criar condições onde outros revelam-se mais do que pretendem, enquanto você permanece estrategicamente opaco. A 25ª dimensão desta exploração envolve o conceito de metamáscara, a consciência que você demonstra ou oculta sobre estar usando máscaras. Algumas pessoas operam com máscaras, mas nunca reconhecem isto explicitamente, mantendo até para si mesmas a ilusão de que são simplesmente autênticas em todas as situações. Outras são muito conscientes de suas máscaras, mas trabalham duro para esconder esta consciência de outros, temendo que se pessoas soubessem que estão sendo estratégicos, isso destruiria a efetividade da apresentação. Uma terceira categoria, talvez a mais sofisticada, é confortável reconhecendo abertamente em certos contextos que todos usamos máscaras, que a apresentação é parte inevitável de interação humana e que sofisticação nisto não é vício, mas virtude. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, estava nesta terceira categoria, explicitamente discutindo estratégias de apresentação sem vergonha ou dissimulação sobre o que estava fazendo. Esta transparência sobre estratégia, quando apropriadamente contextualizada, pode, na verdade, aumentar sua credibilidade em vez de diminuí-la, porque demonstra um nível de autorreflexão e honestidade sobre natureza humana que muitos acham refrescante. Quando você pode discutir abertamente com aliados confiáveis que está sendo estratégico sobre como apresentar uma proposta, sem fingir que é simplesmente verdade objetiva sendo transmitida sem consideração de audiência, você está operando com um nível adicional de sofisticação. Isto requer julgamento cuidadoso sobre com quem você pode ter estas metaconversas, porque discutir suas estratégias de apresentação com pessoas erradas, obviamente sabota essas estratégias. Mas com aliados certos, esta transparência cria colaboração mais profunda e efetiva, onde múltiplas pessoas podem trabalhar juntas para apresentar ideias ou propostas de formas que maximizam probabilidade de aceitação e sucesso. A 26ª reflexão envolve o papel do auto-engano em máscaras, um fenômeno psicológico que Maquiavel reconheceu, mas que pesquisa moderna em psicologia iluminou muito mais completamente. Há evidência substancial de que os enganadores mais efetivos são aqueles que primeiro enganam a si mesmos, porque sua crença genuína na narrativa que apresentam torna-a mais convincente para outros. Este é um território perigoso, porque pode levar você a acreditar em suas próprias máscaras, ao ponto de perder contato com realidades inconvenientes. O líder que usa a máscara de confiança inabalável tão consistentemente que para de reconhecer riscos reais está caminhando para desastre. A pessoa que apresenta certeza estratégica, mas então acredita em sua própria certeza e para de questionar suposições, está perdendo a flexibilidade que Maquiavel valorizava como essencial para a navegação efetiva de circunstâncias mutáveis. O equilíbrio delicado é manter algum nível de separação entre suas máscaras públicas e seu processo de avaliação privada, reconhecendo que aquilo que você apresenta por razões estratégicas não deve contaminar completamente sua capacidade de ver situações claramente. Isto requer o que poderíamos chamar de consciência dupla, a habilidade de acreditar em sua apresentação suficientemente para torná-la convincente, enquanto mantém um observador interno que reconhece a natureza estratégica dessa apresentação e permanece capaz de avaliação objetiva. Maquiavel chamaria isto de prudência em sua forma mais refinada. A capacidade de ser simultaneamente ator e diretor, participante e observador, completamente engajado enquanto mantém perspectiva crítica. Esta é uma das habilidades psicológicas mais difíceis de desenvolver, mas é absolutamente essencial para o uso efetivo de longo prazo de máscaras sem ser consumido por elas.
A 27ª dimensão envolve máscaras e liderança, especificamente como líderes efetivos usam a apresentação de inteligência para inspirar, direcionar e proteger aqueles que lideram. Maquiavel observou que príncipes deviam parecer ter todas as virtudes, mesmo quando não as possuíam completamente. Não por hipocrisia, mas porque a percepção de virtude no líder cria estabilidade e confiança no reino. Um líder que demonstra ansiedade constante, mesmo quando justificada pelas circunstâncias, cria pânico nos liderados. Um líder que admite todas as incertezas pode minar confiança necessária para a ação coletiva. Portanto, líderes efetivos frequentemente usam a máscara da confiança calibrada, demonstrando suficiente certeza para inspirar ação, enquanto simultaneamente solicitando input e permanecendo abertos a ajustes baseados em feedback e circunstâncias mutáveis. Esta máscara de liderança não é sobre esconder incompetência, mas sobre gerenciar a ansiedade coletiva de forma que permita funcionamento efetivo, mesmo em incerteza. Maquiavel teria reconhecido que líderes carregam um fardo psicológico especial, precisando processar suas próprias dúvidas privadamente ou com conselheiros íntimos, enquanto apresentam direção clara publicamente. Este não é enganar, é servir, assumir o peso da incerteza para que outros possam focar em execução sem paralisia. Naturalmente, isto requer que o líder seja de fato competente e esteja genuinamente trabalhando através de incertezas, não meramente fingindo competência inexistente. A máscara de liderança efetiva não substitui substância. Ela permite que substância genuína seja apresentada de forma que maximiza sua utilidade para o coletivo, protegendo outros da ansiedade paralisante, enquanto canaliza-os para a ação produtiva coordenada em direção a objetivos compartilhados. A 28ª e última dimensão desta exploração envolve a jornada contínua de desenvolvimento em consciência e uso de máscaras, reconhecendo que isto não é uma habilidade que você domina e então está completa, mas uma prática vitalícia de refinamento, adaptação e ocasional reformulação completa. As máscaras que serviram você bem em uma fase da vida podem precisar ser abandonadas ou radicalmente adaptadas em fases subsequentes. Os contextos nos quais você opera mudam, as pessoas ao seu redor evoluem, você próprio se transforma através de experiências e reflexão. Maquiavel observou que príncipes precisavam adaptar suas estratégias conforme circunstâncias mudavam, e aqueles que persistiam rigidamente em abordagens que funcionaram anteriormente frequentemente falhavam quando contextos se transformavam. A mesma flexibilidade adaptativa aplica-se ao domínio de máscaras de inteligência. Você deve permanecer eternamente vigilante, avaliando se suas apresentações atuais ainda servem seus objetivos atuais em seus contextos atuais. Esta jornada contínua também envolve crescente sofisticação na integração de autenticidade e estratégia, movimento em direção a um estado onde suas máscaras são expressões genuínas de diferentes facetas de quem você realmente é, não contradizendo, mas complementando umas às outras. O objetivo final não é ser tudo para todas as pessoas, mas ter flexibilidade genuína, baseada em autoconsciência profunda sobre sua multiplicidade interna e sabedoria contextual sobre qual aspecto de você serve melhor cada situação. Maquiavel apreciaria esta síntese porque ela honra tanto virtude quanto prudência, tanto substância quanto estratégia, criando uma pessoa que é simultaneamente poderosa e adaptável, autêntica e efetiva, capaz de navegar as complexidades inevitáveis da existência humana com graça, integridade e impacto sustentado ao longo de uma vida completa vivida conscientemente com maestria crescente.
Chegamos agora ao momento de integrar estas reflexões numa compreensão que transcende análise e toca algo mais profundo em você. Maquiavel não escreveu apenas para informar, mas para transformar, para equipar aqueles dispostos a encarar verdades desconfortáveis com ferramentas para navegar um mundo que nunca foi simples e nunca será completamente transparente. A questão que iniciou nossa jornada, qual máscara da inteligência você está usando, revela-se agora não como um convite ao julgamento, mas como um chamado à consciência. Você não pode não usar máscaras, pois viver em sociedade é escolher continuamente como se apresentar. Mas você pode escolher entre usar máscaras inconscientemente, sendo limitado por padrões automáticos que talvez não sirvam mais seus interesses, ou desenvolver maestria consciente que transforma a apresentação de inteligência em arte refinada a serviço de seus propósitos mais profundos e valores mais fundamentais. A verdadeira sabedoria que emerge desta exploração não é cinismo sobre natureza humana, mas realismo compassivo que reconhece complexidades inevitáveis das relações sociais. Todos nós navegamos percepções, todos nós ajustamos apresentações, todos nós escolhemos o que revelar e quando permanecer estrategicamente silenciosos. Reconhecer isto não nos torna manipuladores, torna-nos conscientes. Desenvolver habilidade nisto não nos torna falsos, torna-nos efetivos. Maquiavel foi injustamente demonizado por séculos por simplesmente nomear o que todos fazem, mas poucos discutem abertamente, como se discutir estratégia fosse mais imoral do que praticá-la inconscientemente. Mas consciência é sempre preferível à inconsciência. Escolha deliberada é sempre superior à reação automática. E maestria intencional é sempre mais ética do que incompetência acidental, que causa danos não intencionados, através de falta de sofisticação sobre como apresentações afetam outros. As múltiplas máscaras que exploramos, da transparência ingênua ao silêncio calculado, da vulnerabilidade estratégica à sabedoria velada, da competência tranquila à curiosidade aparente, não são persona falsas para você colecionar como disfarces em um guarda-roupa. São lentes através das quais você pode examinar seus próprios padrões, identificar onde está operando efetivamente e onde está inadvertidamente sabotando seus próprios objetivos. Cada máscara representa uma estratégia de apresentação que serve certos propósitos em certos contextos. E o objetivo não é usar todas elas, mas desenvolver flexibilidade para acessar aquelas que genuinamente ressoam com quem você é enquanto servem onde você está tentando ir. Alguns descobrirão que sua transparência atual não é fraqueza, mas força em seus contextos específicos. Outros reconhecerão que precisam urgentemente desenvolver capacidade de retenção estratégica. Não há prescrição universal, apenas convite à autoconsciência radical sobre alinhamento entre como você se apresenta e o que você está tentando realizar. O custo de ignorar estas reflexões é continuar operando automaticamente, deixando padrões estabelecidos há décadas ditarem como você se apresenta hoje, independentemente de se esses padrões ainda servem à pessoa que você se tornou e à vida que está construindo. O benefício de abraçar esta consciência é liberdade genuína, a capacidade de escolher deliberadamente em vez de reagir automaticamente, de apresentar diferentes aspectos de sua inteligência multifacetada, de formas que servem tanto seus interesses quanto os interesses daqueles com quem interage. Maquiavel nos lembraria que liberdade real não é ausência de constrangimentos, mas habilidade de navegar constrangimentos habilmente. Não é eliminação de jogos de poder, mas competência em participar deles com dignidade e efetividade. Você agora tem um mapa,
imperfeito talvez, mas útil, para navegar o território complexo de apresentação de inteligência em um mundo que sempre julgará mais pelos olhos do que pelas mãos, mais pela aparência do que pela substância invisível. Então, permita que esta exploração não termine aqui, mas continue em sua vida diária, em cada reunião onde você escolhe quanto revelar, em cada conversa onde você decide quanto perguntar versus quanto proclamar, em cada momento onde você pode operar automaticamente ou pausar brevemente para considerar conscientemente qual apresentação serve melhor este contexto específico com estas pessoas específicas perseguindo estes objetivos específicos. A maestria verdadeira em máscaras não é performance exaustiva, mas presença consciente. Não é manipulação cínica, mas navegação sábia das inevitáveis complexidades de existir entre outros seres humanos igualmente complexos. Se esta jornada ressoou com você, se estas reflexões iluminaram padrões que você reconheceu em si mesmo ou outros, honre esse reconhecimento através de ação, através de experimentação consciente, com formas diferentes de apresentar sua inteligência considerável, de maneiras que criam os resultados e relacionamentos que você genuinamente deseja. E se você valoriza este tipo de exploração profunda das dinâmicas humanas reais, que moldam destinos, mas raramente são discutidas com honestidade necessária, demonstre isso através de uma curtida que aumenta a probabilidade de que outros encontrem estas reflexões, através de um comentário compartilhando suas próprias observações sobre máscaras em sua vida, e através de inscrição neste canal, que se compromete a continuar investigando verdades humanas complexas com a coragem que Maquiavel demonstrou ao nomeá-las séculos atrás, sem pedir desculpas por reconhecer o mundo como ele é, em vez de como gostaríamos que fosse.